Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa noite. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Mais um dia que nos permite o Senhor estarmos aqui, por isso alegremos-nos e regozijemos nele. Amém? Eu convido a amada igreja a estarmos nesse momento, nesse dia da busca do Espírito Santo, a estarmos aqui em união, buscando o nosso Deus, pedindo o entendimento ao nosso Deus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que eu não posso fazer, que o Espírito Santo de Deus possa falar da maneira que eu não posso falar. Convido a cada um dos irmãos a, nesse momento, a fecharmos nossos olhos, agradecermos a Deus por mais um dia que Ele permitiu que nós acordássemos, um fôlego de vida dado a cada um de nós, a oportunidade que Ele nos deu de estarmos praticamente terminando mais um dia. Seja tudo para a honra, seja tudo para a glória, seja tudo para a exaltação do nosso Deus. Amém? Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao Senhor. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pela tua graça, bondade, infinita misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por permitir que estivéssemos aqui, chegássemos até o final desse dia, o entardecer, Pai. Esteja conosco, falando aos nossos corações, fala conosco poderosamente, Espírito Santo. Nós te pedimos, Deus, a tua presença real e manifesta, Deus amado. Ser com cada pessoa, Pai amado, que está no alcance dessa live, cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que vai compartilhar, cada pessoa que chegar, Deus amado. Nós te pedimos, ser com o teu povo, Deus, ser conosco nessa noite, Deus. Fala conosco, fala aos nossos corações, fala poderosamente, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Ser conosco, seja tudo para a glória, a honra, a exaltação do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Te convido a abrir suas Bíblias em Lucas 18, a partir do versículo 18. Lucas 18, versículo 18. Amém? Vamos lá? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Fala com a tua palavra aos nossos corações, Deus. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Desde já nós pedimos nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, seja liberado no nosso meio, Deus. Fale com cada uma das pessoas, Pai amado. Desde já, Deus, eu te peço, Pai amado, que tenha total liberdade de agir no nosso meio. Então, conduza o culto da maneira que quiseres. Faça o que lhe melhor aprouver, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Pai. Ser conosco mais uma vez, para a glória, a honra e a exaltação do teu nome. Desde já está repreendido Satanás e seus demônios, e que somente o teu Espírito tenha total liberdade de agir no nosso meio, Pai amado. Nós te pedimos, Pai, que o teu povo esteja com o ouvido atento a ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Deus. Fala comigo, fala aos nossos corações, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Essa passagem é uma passagem bem conhecida, uma passagem que se repete em Mateus, se repete também em Marcos, e nos fala
que já começa o versículo dizendo assim, ó, certo homem de posição. Ou seja, não se estava falando de qualquer pessoa. Essa passagem não fala simplesmente só de uma pessoa rica, fala que um homem bem influente, um jovem, na verdade, bem influente, de posição. E aí ele vai, pergunta ao Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo se achou bom, ele direcionou aquela fala daquele homem a Deus. Não pegou para ele algo que era de Deus, mesmo sendo filho de Deus. E aí, diz o versículo 20, e nas outras passagens nos mostra um pouquinho, a passagem nos fala um pouquinho de maneira diferente, mas o sentido mesmo. Diz aqui no versículo 20, Lucas, sabes os mandamentos. Ele é um jovem que conhecia os mandamentos, e aqui lhe é passado que sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aqui foi colocado uma das partes dos 10 mandamentos, e bem destrinchado. E aí diz que esse jovem replicou e disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, essas coisas todinhas me levam a crer que esse jovem era um jovem que tinha esse entendimento, sabia o que era certo e o que era errado, sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. E esse jovem, é falado para ele, não adulterarás. Como ele responde que tudo isso ele já tinha observado, tem observado desde a sua juventude, então ele sabia que não poderia adulterar, não poderia matar, não poderia furtar, não poderia dizer falso testemunho, deveria honrar ao pai e à mãe. Ora, nós vemos no dia de hoje muitas coisas acontecendo, muitos jovens desobedecendo pai e mãe, muitos jovens que não roubam, não adulteram, não diz falso testemunho, mas não honra seu pai e sua mãe. Outros até tentam honrar os pais, mas caem nas outras passagens. Uma pessoa que diz falso testemunho, um ladrão ou uma ladra, um adúltero, uma adúltera. E a palavra de Deus condena essas coisas, essas atitudes. E aí diz que, versículo 22, depois desse jovem, presta bem atenção, esse jovem disse que observava essas coisas todas desde a juventude. E aí é passado para ele o seguinte, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Atente para o versículo 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amados, nós vemos que a palavra de Deus é bem clara aqui, quando ela fala sobre os tesouros, lá em Timóteo nós vemos que fala que para que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, esse jovem era um jovem que conhecia esses mandamentos e observava desde a sua juventude da maneira que ele falou para o Senhor. E por ele observar esses mandamentos, e por ele cumprir esses mandamentos, para ele estava totalmente tranquilo.
Para ele achava que já estava se encaixando, ou as coisas materiais, as coisas desse mundo aqui, eu me encaixo, eu faço, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. E para ele estava tudo legal, para ele estava tudo bem. Então qualquer coisa que o Senhor pudesse falar para ele, seria mole ele se encaixar, porque essas coisas mais pesadas, vamos dizer assim, ele já conseguia dominar. E aí, veja bem, o Senhor pegou numa parte pesada, numa ferida pesada, que para ele se passava despercebido. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Algo que passa despercebido, mas é algo muito pesado e muito perigoso. Esse jovem era um jovem que diz que tinha uma boa posição, homem de muitas posses, e nas outras passagens, em Mateus e Marcos, fala que se retirou triste porque tinha muitas propriedades. E aí, amados, nós vemos que esse jovem, ele se retirou triste por ele ter ouvido o Senhor falar para ele essas palavras: vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ou seja, aquele jovem, por conhecer aquele mandamento, acredito eu, praticando esse mandamento, ele achava que ele já estava pronto para seguir ao Senhor. Ele se achava já apto a seguir ao Senhor. E foi bem claro aqui quando o Senhor falou: lhe falta uma coisa. Isso já que eu tenho observado essas coisas todas, deve ser fácil. Algo que ele vai me dizer aí não vai ser algo difícil de eu fazer. Na mente dele, pensava ele, mas Deus é o Deus que sonda a mente e corações. E sabe aquilo que prende o ser humano? O Senhor sabe aquilo que, por muitas vezes, rouba a glória do Senhor. Coisas que muitas vezes, riquezas essas, que roubam a presença do Senhor nas nossas vidas. Qual tem sido o tesouro que temos tentado acumular? Qual tem sido algo de maior valor para nós? O que nós temos colocado como prioridade, como algo de mais valor na nossa vida, algo que deveríamos levar com afinco, com mais intrepidez, levarmos com mais determinação, empenhar mais esforço. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa riqueza? O que tem nos prendido? O que nós temos achado muitas vezes que é fácil de resolver, mas se torna algo muito difícil. Ora, quando se fala aqui da riqueza, aí você vai, mas o que isso tem a ver? Porque o perigo da riqueza. A Bíblia não diz que é pecado ser rico. Ela diz que não é pecado, aliás, ter dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é coisa diferente. Ter dinheiro, ter posses e ter amor ao que você possui. Esse jovem era um jovem que ficou nítido aqui que o problema não era o dinheiro, o problema é que ele tinha amor àquilo que ele tinha, as posses dele, a ponto dele não entender que, olha o que o Senhor tinha falado para ele: vende tudo que você tem aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, você vai ter um tesouro nos céus. Preste atenção que o bem material desse jovem, o apego desse jovem às posses que ele tinha, às coisas que ele possuía, o impediu de prestar atenção nesse pequeno, grande detalhe. O Senhor deixou para ele ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa, versículo 22, ainda te falta. Vende tudo que tens, dás ao pobre e terás um tesouro no céu. Olha a troca que o Senhor estava fazendo com ele. Você vai dar, vai dividir, ou melhor dizendo, o que você tem nessa terra, vai ajudar muitas pessoas que não têm nada,
e você vai ter um tesouro maior no céu. O teu tesouro não desvaloriza, o teu tesouro no céu não perde valor, o teu tesouro no céu, a traça, a ferrugem não corrói, o teu tesouro no céu, o ladrão não rouba, ninguém furta. Mas, preste atenção, esse jovem não se conteve, não gostou dessa proposta. Diz que ele ficou não triste, mas muito triste. Ouvir esse versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. O Senhor Jesus não falou, vende tudo que tens e viva na miséria e o teu tesouro vai ser no céu. Não, pega essas posses que você tem, abençoa a vida de outras pessoas, dá aos pobres, distribui entre eles, porque ele era riquíssimo, tinha muitas posses, então ele tinha condições de abençoar a muitas pessoas. Ou o que ele tinha dos mandamentos, as coisas que ele tinha, era para ele. Ele observava, ele não fazia, mas ele não conseguia se desprender das posses que ele possuía, das coisas que ele possuía. E aí, umas coisas, eu venho falar com os irmãos, enumerar algumas coisas aqui, preste atenção. Número 1, aqui, nesse versículo aqui, no segmento, a Bíblia diz o perigo da riqueza. Em Marcos e em Mateus, diz que Jesus virou-se por discípulos. Aqui diz, e Jesus, vendo assim triste, disse, como dificilmente, versículo 24, acompanhe comigo. E Jesus, vendo assim triste, disse, como dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou os irmãos, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Nos mostra aqui, que é uma passagem antiga, o qual era chamada passagem de fundo de uma agulha, e nos diz aqui, amado, que Jesus, virando-se por discípulos, diz que o jovem veio até Jesus perguntar o que ele precisava para herdar o reino. E aí Jesus vai e, vamos lá em Mateus 19, 16, para os amados entenderem. Perdão, 19, 23. Não fuja daí de Lucas 18, mas para os amados entenderem. É a mesma passagem, só que com os detalhes diferentes. Mateus 19, 23. É a mesma passagem, ó, perigo da riqueza. Lá em Lucas 18, perigo da riqueza. Em Marcos 10 também, perigo da riqueza. Mesma passagem. Diz aqui, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aqui o restante ele diz da mesma maneira. Eu só quero que os irmãos atentem para esse detalhe nesse versículo 23. E disse Jesus aos seus discípulos, por isso que eu disse que na outra passagem, Jesus se direciona aos seus discípulos. Jesus aproveitou a oportunidade para mostrar àqueles que o seguiam a dificuldade que é desse tipo de pessoas herdar a vida eterna. A dificuldade que tem dessas pessoas ser salvas. Porque nós precisamos nos desprender de todas as coisas terrenas para que nós possamos nos ater e nos prender às coisas celestes. Preste atenção que por causa do excesso de riqueza, por excesso de posse do que aquele homem tinha, aquele homem não prestou atenção na proposta que lhe foi lançada e preferiu trocar a riqueza do céu, do reino eterno,
pela riqueza da terra. E por muitas vezes, amado, se o ser humano, nós que seguimos a Cristo, não vigiarmos, nós nos deixamos levar por essa sede de termos posse, termos um bom poder aquisitivo, e por muitas vezes, volto a dizer, a Bíblia não condena, a Bíblia condena o amor. Que por causa do amor à riqueza, são que homens se matam, pessoas se matam. É por causa do amor à riqueza que nós vemos tantas tragédias, tantas pessoas com muito podendo ajudar a muitos, e muitos com nada, pessoas com muito e mesmo assim não precisando, mas tendo cada vez mais posse. E aí eu queria enumerar algumas coisas aqui, dizendo para os amados, vem comigo. Uma coisa, marca aí com você, um detalhe. Quanto mais rico, menos se torna dependente. Quanto mais rico, menos se torna dependente. Quanto menos dependente das coisas materiais, menos se acham dependentes de Deus. Primeiro detalhe, quanto mais rico, menos se torna dependente. Quanto menos dependente das coisas materiais, menos se acha dependente de Deus. Por quê, amado? Porque se as pessoas têm aquilo tudo, olha, eu tenho boa saúde, eu tenho boas posses, eu tenho, minha empresa está indo de vento e popa, negócios, fechando negócios, cada vez mais eu estou fechando negócio, glória a Deus, até exalto o nome do Senhor. Então, menos a pessoa se torna dependente de Deus, porque o que ela está fazendo está indo cada vez mais, então a pessoa está cada vez mais trabalhando, cada vez mais as coisas acontecendo e fluindo naturalmente, e por muitas vezes a pessoa acha que Deus está se agradando daquilo tudo. O problema não é esse, amado. O problema é quando o nosso foco se direciona para essas coisas e aí nós tiramos o foco das coisas de Deus. Quantas vezes, por essa necessidade de melhorar as condições financeiras, de melhorar as condições da nossa família, de um bem-estar, de ter posse, de ter a família bem estruturada financeiramente, faz com que pessoas trabalhem dia e noite incansavelmente e com isso se desgasta muitas vezes. Pouco tempo se tem para a família em busca do recurso para suprir as necessidades. E aí, quando se vê, a pessoa consegue muitas vezes adquirir bens e posse, e por outro lado também, às vezes, ela perde a sua família. Quantas são as pessoas que perderam família por falta de tempo? Quantas são as pessoas que perdem família, casais ricos, pessoas milionárias, mas casal infeliz? Financeiramente, muito bem próspero, muito bem colocado, muito boa posição social, mas infeliz na família, infeliz no amor, infeliz no relacionamento com os filhos, não conseguem trocar meia dúzia de palavras. Por quê? Porque achou que o melhor que tinha que fazer era abastecer a sua família de posses, de riqueza. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, tem coisas que o teu excesso de trabalho não pode comprar. O amor a Deus, separarmos um tempo para a nossa família, não deixar que o excesso de trabalho tome conta a ponto de nós não termos mais tempo de estarmos com nossas esposas, com os maridos, com os filhos. E aí você, por um lado, vai adquirindo, correndo atrás, e por outro lado você vai perdendo dentro de casa, porque não vê seu filho crescer, não vê a tua esposa, enfim, começa uma destruição dentro de casa, e você achando que a melhor maneira é correr atrás de finanças. E aí, volta a lhe dizer, a Bíblia não condena a pessoa ter dinheiro, ela condena o amor, porque por excesso do amor a essas coisas é que muitas vezes se faz vista grossa
para as outras coisas que estão ao nosso redor. Preste atenção que esse jovem era um jovem que tinha condições de abençoar muitas pessoas. As posses que esse jovem tinha, o poder aquisitivo que esse jovem tinha, havia condições dele abençoar muitas pessoas. O Senhor não mandou ele trocar, dividir com pessoas que já tinham posse. Ele falou, vai, vende e distribua, dá aos pobres. Mandou que ele desse aos pobres. E aí, vai, pega essa tua riqueza, divide entre os pobres, e você vai ter um tesouro maior no céu. E aí diz que esse jovem saiu triste, porque era um jovem de muitas posses. Eu quero que você preste atenção em mais um detalhe, grava aí, nós falamos, ponto 1, quanto mais rico, menos dependente. Ponto 2, quanto menos dependente das coisas cotidianas, menos a pessoa se acha dependente de Deus. Ponto 3, adquirir riqueza pode fazer com que a pessoa tenha obsessão, motivando a pessoa a ser gananciosa. Quantas pessoas que, por necessidade de adquirir posse, ela começa a atropelar princípios, começa a ser uma pessoa gananciosa, e eu tenho que conquistar de qualquer maneira, eu tenho, e muitas vezes passa até por cima de valores morais, éticos, coisas que ela aprendeu que não deveria fazer, e aí começa a se tornar uma pessoa, às vezes até uma pessoa, desculpa a expressão, 7-1, fazendo falcatrua, fazendo coisas erradas para adquirir essa riqueza. Por quê? Porque ela precisa urgentemente adquirir bens, posse, então ela não olha nada ao redor, ela não enxerga nada ao redor. Se tiver que passar por cima das outras pessoas, ela passa. Se esse for a tarefa que ela precisar trilhar para ser uma pessoa rica, muitas vezes a pessoa faz isso. O amor ao dinheiro faz isso. Nós não vemos que por amor ao dinheiro, muitas vezes é deixado pessoas morrerem em fila de hospital por falta de medicamentos, por falta de equipamentos, e sabendo que muitas vezes é a possibilidade de se ter esses equipamentos, mas não tem para que se possa ter lá a sua maneira de tirar um proveito disso nos bastidores. Nós vemos isso. Não quero entrar nesse detalhe aqui, mas os amados estão me entendendo. Essas coisas nós não vemos acontecer dia após dia. Ganância por poder, por posse, por posição. Pessoas passando por cima de princípios, matando parentes, pessoas que têm posse, têm herança, e aí ela sabe que ela tem uma herança, mas ela só vai poder tomar posse dessa herança quando seu pai ou sua mãe falecer, ou quando seu esposo falecer, ou quando sua esposa falecer. E nós vemos que muitas pessoas, por causa da ganância dessa posse que muitas pessoas acabam fazendo, acabam maquinando mal, acabam arrumando uma maneira de matar o seu cônjuge, matar o seu pai, matar a sua mãe, para que o mais rápido possível possa tomar posse dessa herança. Isso é o quê? Amor aos bens materiais. Ultrapassam os princípios morais e éticos, ultrapassam aquelas coisas do ensinamento de obedecer pai e mãe, honrar o pai e mãe, até esquece. Não, que esse negócio aí, eu mato eles e tal, eu pago alguém para eliminar. Não, eu não vou matar, eu pago alguém para fazer esse serviço aí, esse sangue não vai correr na minha mão, mas o pensamento está na pessoa. Eu hoje conversando porque me veio essa palavra no dia de hoje, na tarde de hoje, eu conversando com um rapaz que faz serviço em um prédio, e ele estava conversando comigo que em frente a esse prédio, numa região de pessoas de posse, onde eu estava realizando esse serviço, era numa região de pessoas de posse. E ele mostrou, ele está vendo aquele andar lá, rapaz, tem menos de 10 anos, teve uma família, um casal que se suicidou, porque os filhos queriam interná-lo num asilo.
e eles não aceitaram e acabaram se jogando. Se jogou ela da janela e depois ele se jogou da janela. Foi uma coisa assim que comoveu a rua, o bairro inteiro. Casal de idosos não teve felicidade para desfrutar o seu resto de vida com alegria, sendo maquinado mal dentro da casa daqueles o qual eles provavelmente deram muito amor, ajudaram na educação, ajudaram no crescimento, ajudaram nos estudos, na sua formação. Mas tem coisa que é pessoal, caráter, isso eles não conseguiram mudar. A pessoa cresceu com princípios, mas não levou aquele princípio. Por causa da ganância, queria os internar para que pudesse vender os imóveis, para que de repente pudesse ter posse da sua pensão. Sabe o que é isso? Amor ao dinheiro, que passa por cima de muitas coisas. Por causa disso, muitas vezes tem pessoas, por causa desse amor ao exagero em adquirir posses, deixa para trás princípios básicos de buscar primeiro o reino de Deus e deixar que o Senhor acrescente as demais coisas. E aí depois, falta-lhe tempo para ir à casa do Senhor. Irmão, já faz muito tempo que eu não lhe vejo. Hoje, irmão, o trabalho está brabo, eu não tenho tempo nenhum, não está separando tempo nenhum. Ora, será que o Senhor realmente, Ele fez isso com você? Ele olhou para você e falou, não, filho, eu vou te abençoar de tal maneira que você não vai ter nem tempo de me servir. E eu vou entender que você não vai ter tempo de me servir por causa do excesso de trabalho que eu vou te dar. Será que é isso? Será que isso partiu do coração de Deus para nossas vidas? Será que essa maneira, esse procedimento está correto? Às vezes não é só o dinheiro, às vezes são parentes, são outras áreas na nossa vida, ao qual nós temos depositado como tesouro. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Nosso coração pode estar voltado, de repente, para outras coisas. Aqui nessa passagem do exemplo que eu estou falando de dinheiro, estou falando de posses. Para resumir a parte aqui que esse jovem achou, por ele conhecer os mandamentos, por ele ter vivo os mandamentos, e estar observando desde a sua juventude, ele achava que ele estava completo para servir a Deus. Ele achava que ele estava completo para servir o reino de Deus. E lhe faltava o principal, que era se desapegar das coisas materiais. Quantas coisas na nossa vida tem feito com que nós nos apeguemos e tem roubado a glória do Senhor? Quantas coisas tem feito que nós nos apeguemos e tira o tempo que nós teríamos de dar ao Senhor, a primazia que nós deveríamos dar ao Senhor? Quantas coisas tem tomado o tempo de Deus na nossa vida e tem feito com que, ao invés de nós deixarmos primeiramente o reino de Deus, buscarmos primeiro o reino de Deus, por muitas vezes nós temos buscado tantas outras coisas e invertido. Busco primeiro o que me interessa e acrescento o reino de Deus. Temos criado até um versículo. Eu busco primeiro as coisas que me satisfaçam e acrescento o reino de Deus se me sobrar tempo. Ora, amado, essas coisas têm sido muito perigosas e por causa dessas coisas tem matado muita gente espiritualmente. Não só fisicamente, mas muitas vezes, pior ainda, espiritualmente. Porque começa a se prender com excesso de trabalho, e aí chega em casa, já não tem tempo para orar por causa do cansaço, não se tem tempo para ler a palavra de Deus por causa do excesso de cansaço, não se tem tempo de conversar com a esposa, de conversar com o filho, por causa do cansaço, do excesso de trabalho. E aí nós vamos perdendo coisas ao nosso redor, nós começamos a perder a intimidade com Deus, começamos a perder o contato com Deus, e se não prestar atenção, amado, é morte espiritual certa. Se nós começarmos a nos afastarmos daquilo que nos mantém vivo, da chama viva, daquilo que nos mantém ligado, do combustível que nos alimenta, que é a palavra de Deus, é a oração.
começamos a morrer espiritualmente, é morte certa. Não tem outro caminho, é morte certa. Se fugirmos da leitura da palavra, se fugirmos da oração, se fugirmos da comunhão, se fugirmos dos princípios que o Senhor deixou para nós, começa a ver a morte espiritual. Começa a vir a degradação da vida espiritual da pessoa. Começa a vir a ruína espiritual. Começa a se levantar materialmente, mas morrer espiritualmente. Qual é o melhor? A Bíblia nos diz que o pouco com Deus é muito. O Senhor multiplica o pouco com Ele. O pouco que nós levamos com o suor do nosso rosto. Um dinheiro honesto, um dinheiro lícito. O Senhor é o Deus que multiplica. O Senhor é o Deus que abre o celeiro dos céus para aqueles que são fiéis com Ele. Nós podemos passar até, muitas vezes, aperto. Passamos até dificuldade. Mas o Senhor é um Deus que, se nós agirmos com justiça e fizermos exatamente o que a Bíblia manda que façamos, o Senhor não permite que nós venhamos mendigar. Nós podemos passar até aperto. Podemos passar até dificuldade. Mas ver o justo, a sua descendência, mendigar o pão, o Senhor não permite, porque o Senhor sempre vai enviar alguém. Mesmo que você não tenha o teu sustento, o Senhor envia alguém para ir ao teu encontro e te abençoar. O Senhor envia alguém que está com o coração aberto. É por isso que eu digo que nós precisamos estar sensíveis ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Senhor, eu não tenho muita posse, eu não tenho muitas condições financeiras, mas eu quero ser usado por Senhor para abençoar a vida de alguém. De repente você tem lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, que você pode abençoar alguém, uma cesta básica na sua igreja, na sua comunidade, um vizinho. Coisas que não vai lhe fazer falta, mas por muitas vezes nós deixamos de ajudar o próximo. Ou pior ainda, deixamos de estar sensível a ouvir a voz de Deus. E aí muitas vezes o Senhor quer falar conosco. Tem um vizinho teu aí passando necessidade, tem um vizinho teu precisando de ser abençoado, por isso aí que está te sobrando. E aí nós não estamos sensíveis à voz de Deus para abençoar aquela pessoa. E nós achamos, Senhor, só 1 quilo de açúcar? Mas só 1 quilo de arroz vai abençoar a vida da pessoa? De repente é aquilo que a pessoa está precisando para aquele dia. De repente é aquilo que está precisando para aquela semana daquela família. E nós muitas vezes não damos crédito. O que nós precisamos pedir ao Senhor, amado, é que o Senhor tire de nós tudo aquilo que tem roubado a glória dEle, tudo aquilo que tem roubado a presença dEle, tudo aquilo que tem impedido que nós nos acheguemos ao Senhor, tudo aquilo que tem nos matado espiritualmente, tudo aquilo que tem nos afastado da presença de Deus. Não seja só riqueza financeira, não seja somente o dinheiro. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, não estou dizendo que nós não devemos investir em cursos, não devemos investir em trabalhos melhores, galgar posições social melhor, galgar posições melhor dentro de uma empresa, procurar crescer. Não estou falando disso. Não estou falando que você deva viver uma vida mesquinha dentro da empresa, uma vida de relapso. Não estou falando disso, estou falando de amor à riqueza, a ponto de fazer com que você passe por cima de princípios, coisas estabelecidas por Deus, coisas que você aprendeu dentro de casa, coisas que você aprendeu como certo e errado, e por muitas vezes nós deixamos passar, por muitas vezes nós deixamos de estar abençoando outras pessoas, por muitas vezes nós deixamos, falta-nos por causa de excesso, por causa do cansaço. Casais têm deixado de orar junto. Famílias têm sido destruídas, não por falta de dinheiro. Veja bem, conheço o caso de muitas pessoas de posse. Quantas pessoas você já ouviu falar que morreu no auge da fama? Estava com menino tudo bem, tinha riquezas, tinha grandes coisas, tinha sítio, tinha fazenda, tinha mansão, estava indo tudo muito bem. Você olhava assim, poxa, essa pessoa está milionária, eu queria ter a vida dessa pessoa.
E essa pessoa, às vezes, estava, poxa, eu trocaria toda essa minha riqueza para voltar a ser pobre, para não ter esses problemas que eu tenho. E aí, amado, quantas pessoas se matam no auge da fama? Porque, por muitas vezes, para adquirir isso, as pessoas, às vezes, acabam passando por cima de outros. A pessoa falta tempo, porque sabemos que para administrar bens, quantidade de bens, toma tempo. Para administrar bens, para pessoas que têm muitas posses e muitos recursos, dificilmente ela confia em muitas outras pessoas. Ela está querendo ver como é que as coisas caminham. Não diz que aquele ditado, né, que o gado só engorda com o olho do dono? Então a pessoa quer estar perto, fica com medo de ser roubada, então ela perde muito tempo tomando conta dos seus bens. Ela passa muito tempo em prol daquelas coisas ali do trabalho, das posses que ela tem. E por outro lado, ela vai perdendo a sua família. Por outro lado, ela vai perdendo o convívio com seus filhos, com a sua esposa. Quantos casais não oram mais por falta de tempo? Quantos casais não lêem a Bíblia junto por falta de tempo? Quantas famílias estão morrendo espiritualmente por falta de tempo? A Bíblia diz que, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para todas as coisas. Precisamos separar tempo para as coisas de Deus. Precisamos separar tempo para a nossa família. Precisamos separar tempo para orarmos, para nos dedicarmos ao Senhor. Precisamos tirar tempo para ler a palavra de Deus. Precisamos tirar tempo para orarmos junto com nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, mas você que tem filho, precisa tirar tempo para orar com teu filho. Precisamos tirar tempo para orarmos com a nossa esposa, com os esposos, para que o inimigo não ganhe campo, para que nós não dê brecha, para que o inimigo ganhe campo dentro da família. Quanta família estão se autodestruindo por falta de tempo de dialogar, de tempo de conversar. Amados, essa passagem que me veio, quando esse homem me contou isso no dia de hoje, eu fiquei pensando, rapaz, como é que pode pessoas com tanta posse, sabendo que quando a pessoa falecer, isso tudo vai ser dele, mesmo assim, eles querem em vida, não quer esperar com que o seu pai, ou sua mãe, ou avô, ou aquele que deixou a riqueza, morra naturalmente, não quer antecipar para poder tomar posse. Irmão. O mundo está indo de mal a pior, o mundo caminha de passo largo ao abismo. Quantas coisas nós temos visto acontecer por ganância, por amor ao dinheiro. Quantas pessoas nós temos visto até no meio evangélico acontecendo isso por amor ao dinheiro. Pessoas gananciosas no meio evangélico e o nome de Deus sendo envergonhado. Amado, o Senhor nos chamou para que nós viéssemos fazer a diferença. O Senhor não condena você ser uma pessoa de posse. O Senhor não condena você ser uma pessoa de poder aquisitivo, alto. Não, o Senhor não te condena. O Senhor condena quando o teu amor está voltado para essas coisas, porque essas coisas tomam o teu tempo. E você desprende muito tempo para essas coisas e por muitas vezes nos falta tempo para as coisas de Deus. Nos falta tempo para nos dedicarmos à obra de Deus, nos dedicarmos a interceder por um amigo, intercedermos por um irmão em Cristo, intercedermos em ajudarmos ao próximo. Ama ao próximo como a ti mesmo. É um dos 10 mandamentos. E por muitas vezes nós deixamos que essas coisas passem despercebidas aos nossos olhos. Que nós venhamos nessa noite pedir ao Senhor que não permita que aquilo que nós temos tido como o maior tesouro, se não for a presença de Deus, que nós venhamos pedir ao Senhor que tire de nós. Nada venha roubar a presença de Deus, a primeiro lugar de Deus na nossa vida.
que nada venha roubar a glória de Deus na nossa vida. Que, em primeiro lugar, na nossa vida esteja as coisas de Deus. Por mais absurdo que possa parecer para alguns, poxa, é sempre. Crente só fala isso de buscar primeiro o reino de Deus. Eu preciso buscar o reino de Deus, porque as demais coisas Ele acrescenta. Quer o exemplo das demais coisas que Ele acrescenta? Se você está vivo até o dia de hoje, é porque a cada dia Ele está te acrescentando mais um fôlego de vida. Porque a cada dia Ele está permitindo que você durma e acorde e abra os teus olhos. Se você está podendo trabalhar, se você está podendo levantar e ir atrás do teu trabalho, do teu ganha-pão, não é somente pela força do teu braço, pela tua inteligência, por aquilo que você tem, não. É porque o Senhor está permitindo que você levante mais um dia. Por isso que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas Ele acrescenta. Quando nós nos desprendemos a buscar o reino do Senhor, entregamos ao Senhor aquilo que nos falta, aquilo que nós temos necessidade, pedimos para que o Senhor cuide, o Senhor cuida. Pedimos para que o Senhor cuide da nossa casa, cuide da nossa família, o Senhor cuida. O nosso Deus é um Deus que é um Deus misericordioso, um Deus que está atento às nossas orações, um Deus que está atento a ouvir o nosso clamor. Mas o que nós precisamos pedir ao nosso Deus, que tire de nós tudo aquilo que rouba a glória dele. O que tem roubado a glória de Deus na tua vida, mano? O que tem roubado a glória de Deus na nossa vida? É o acesso, é o apego ao seu cônjuge, é o apego ao seu filho a ponto de não permitir que você faça a obra de Deus, a ponto de te afastar das coisas de Deus. O que tem roubado a glória de Deus? É noite de nós refletirmos, é noite de nós fazermos uma introspectiva e colocarmos diante do Senhor, Senhor, o que tem roubado a tua presença? Não permita, Deus, que nada roube a tua presença na minha vida. Que nós devemos pedir ao Senhor que nada roube a presença de Deus. A glória do Senhor tem que ser mais importante para mim. A glória do Senhor, a presença do Senhor tem que ser algo que me consuma, tem que ser algo mais importante na minha vida. Sentir a presença do Senhor, sentir o Senhor na minha vida, sentir que eu não posso fazer nada sem Ele, que eu não posso dar um passo sem Ele, que eu não posso caminhar sem Ele, que o meu fôlego de vida depende dEle, que o meu caminhar depende dEle, que a batida do meu coração depende dEle, do meu intelecto, do meu pensamento, do meu agir, os meus atos voluntários e involuntários, o meu caminhar, a mexida do meu corpo, o gesticular, os órgãos meus, a minha visão, a minha audição, o meu olfato, todos os órgãos que eu tenho, tudo isso foi permissão do Senhor, vem dEle para Ele, e a honra para Ele, a glória para Ele, seja dado a Ele. Nada vem de mim, nada é pela minha autossuficiência, nada é porque o dinheiro pode comprar, porque o amor, o dinheiro faz com que, por muitas vezes, nós deixemos de dar prioridade ao Senhor e acharmos que a nossa autodependência vem daquilo que nós temos. Que o dinheiro pode comprar a hora que nós quisermos, nós podemos ir lá e com o dinheiro comprar. Ah, estou precisando de saúde, eu vou lá com o meu dinheiro lá e vou lá, pego o melhor médico, ele vai me dar a melhor receita, ele vai fazer aquela operação que eu preciso. Eu só preciso de ter dinheiro para eu comprar os melhores remédios, ter o melhor leite. Nós temos, amado, que pedir ao Senhor que Ele venha sobre a nossa vida, nos encher do poder dEle, que Ele venha fazer com que nós venhamos adorar, porque em Mateus nos fala sobre isso. A parte B do versículo 24 de Mateus 6 fala que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, porque são opostos. Se eu estou servindo a Deus, se eu recebo a riqueza, automaticamente eu não consigo servir a Deus. Eu não consigo servir a Deus e servir a riqueza, porque desprende tempo. Se eu vou servir a riqueza, vai desprender o tempo. Se eu for servir ao Senhor, vai desprender outro tempo. E aí, amado, nós como servo de Deus, nesses últimos tempos, nós temos visto
o que o amor, o dinheiro tem feito com a humanidade. O que o amor, o dinheiro tem feito a nação padecer. O que o amor, o dinheiro faz com que as pessoas se tornem cegos espiritualmente, a ponto de deixar com que milhares e milhões de pessoas morram por pura ganância, por pura vontade de pegar aquilo que não é seu. E não é, muitas vezes, por necessidade. Não é porque está precisando, é por causa da ganância. E aí, às vezes, mano, o Senhor permite que eu e você muitas vezes vivamos uma vida até restrita, uma vida mínima ali, porque Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes nós estamos pedindo algo que o Senhor está nos preservando. E aí, muitas vezes, a pessoa está buscando posse, e o Senhor está falando para ela: meu filho, o que eu tenho para você, basta cada dia o seu mal. Eu sou o Deus que envia o sustento para você a cada dia. Eu sou o Deus que a cada dia eu envio para você um mantimento. E nós estamos falando para o Senhor: não, Senhor, não basta cada dia o Senhor me dar um mantimento. Eu quero ter certeza que o meu dinheiro vai me dar condições de eu ter o meu sustento, o meu mantimento por 30 dias. E o Senhor está falando: sou eu que te sustento. Sou eu o Deus que te sustento. Sou eu o Deus que envia o mantimento para você. E aí nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo está falando. E aí começamos a correr atrás dessas coisas. Começa a correr atrás disso, desprender tempo disso. E perdendo tempo. E vimos essas coisas acontecer. E pessoas que não precisam disso. Por quê? Por causa da ganância. E aí o Senhor, muitas vezes, está livrando o povo dele de entrar nessa. Porque quando Deus conhece o coração do homem, ele sabe, aquele que pode ter posses, que não vai ser preso ao dinheiro, que se o Senhor o abençoar de riqueza materialmente, ele vai ser uma pessoa desprendida, mas ele conhece aquele também, que a hora que ele for uma pessoa que tiver mais posses, ele vai ser uma pessoa que vai pisar no outro. Ele vai ser uma pessoa que vai querer cada vez mais. Nunca vai estar bom. E aí a pessoa acha: não, se eu tiver um saláriozinho um pouco melhor do que eu tenho agora, se o Senhor me abençoar com um salário de 5 vezes, não precisa nem 5 vezes, Senhor, me abençoa com um salário 3 vezes mais do que eu ganho, para mim já está bom, Senhor, eu vou estar satisfeito. E o Senhor é um Deus que conhece. Ele sabe que não vai estar satisfeito, que agora para você parece que vai estar satisfeito. Mas quando você começar a ganhar mais, você vai ver pessoas ganhando mais do que você, e você vai achar que aquilo aí já é pouco. E aí você vai querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez ganhar mais, cada vez querer mais posse, cada vez correr mais atrás disso. E automaticamente você começa a perder tempo com as coisas de Deus, começa a perder tempo da intimidade com Deus, começa a se distanciar da presença de Deus. E Deus conhece. E Deus muitas vezes quer nos preservar disso. O Senhor quer nos tirar dessa trajetória. E quantas são as pessoas que estão caminhando por esse caminho, indo por esse caminho sem volta, e o Senhor quer te preservar disso. Está faltando a intimidade com Deus para poder ouvir a voz do Senhor. O Senhor está falando: sai dessa, meu filho. Coisas que nós estamos colocando para o Senhor que é bênção. Não, é bênção de Deus isso, será? Você consultou o Senhor se era para você entrar nesse negócio? Antes de você entrar nesse negócio aí, você consultou o Senhor? Perguntou a Ele se Ele aprovava isso? Antes de você entrar nessa sociedade, você colocou diante do Senhor? Perguntou ao Senhor se Ele aprovava essa sociedade? Antes de você entrar nesse serviço, você perguntou ao Senhor se Ele aprovava? Ou foi a necessidade que fez com que você entrasse de qualquer maneira mesmo? Não, é bênção do Senhor, é o Senhor que está fazendo. Será que foi bênção do Senhor mesmo? Ou um laço do inimigo para te derrubar? O que parecia para você ser a luz no fim do túnel, na verdade era uma lanterna que, quando você chegou no final do túnel, essa lanterna se apagou e te deixou numa escuridão total, te deixou num breu. Você achando que era luz, era uma lanterna com pilha fraca, e quando você chegou no fim do túnel, essa luz se apagou. E você se viu no meio de um grande problema, o qual você está com dificuldade de sair.
qual fez negócios errados, coisas, entrou para o caminho que não deveria. Ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de mudança. Permita que o Senhor tome primeiro lugar na tua vida, não permite que nada roube a presença de Deus. Não fique triste se o Senhor te permitir que você viva uma vida até de poucas posses, de poucos bens. Não fique triste com o Senhor, não pense que o Senhor não está te olhando, não pense que o Senhor não gosta de você, não pense que o Senhor te esqueceu. Eu vejo tantas pessoas tendo posse, eu vejo tantas pessoas adquirindo riqueza, e eu sendo filho de Deus, vivendo essa vida limitada. O Senhor conhece teu coração, o Senhor conhece a tua mente, Ele sabe o que as posses, até onde as posses podem te levar, o que a posse que você está procurando, almejando, para onde ela pode te levar. Hoje, você viver nessa vida, uma vida restrita financeiramente, te faz com que você esteja sempre aos pés do Senhor. Quem sabe amanhã, se você tiver uma vida melhor, não vai começar a entrar naquela das desculpas do falta de tempo. Entrar naquele não há tempo, trabalho. Deus sabe. Joga até para o Senhor. Deus sabe que eu não estou indo. Não, eu gostaria de estar buscando ao Senhor, mas Deus sabe que eu não tenho tempo. Eu gostaria de estar orando, mas Deus sabe que eu não tenho tempo. Eu gostaria de estar lendo a Bíblia, eu gostaria de estar orando com a minha esposa, eu gostaria de estar orando com meus filhos, eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar à obra de Deus, mas Deus sabe que eu não tenho mais tempo para isso. Será, mano? Será que é isso que Deus quis para você? Será que é isso que Deus quer para a tua vida? Te encher tanto de trabalho, te encher tanto das riquezas materiais a ponto de te tirar da presença dele? Será que é isso mesmo que o Senhor quer para a tua vida? Será que foi isso que partiu do coração de Deus para a tua vida? Ou foi a tua visão, a nossa falta de intimidade com Deus, que fez com que pensássemos que aquilo que por muitas vezes é laço, olhássemos como bênção? Quem sabe não está precisando voltar atrás e rever alguns conceitos, abrir mão de algumas coisas e voltar a priorizar o reino de Deus. Quem sabe não seja isso que esteja faltando para que o Senhor venha voltar a ser o provedor da sua vida. O Senhor é um Deus que não nos deixa faltar nada quando nós o obedecemos. Como diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, viver uma vida de humilhação diante do Senhor, antes da oração vem a humilhação. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando com o povo dele, está falando com o povo que se chama pelo nome dele. A mensagem não é lá para fora, a mensagem é para dentro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que está orando, mas não está querendo se humilhar, está orando para que eu abençoe em tantas coisas, mas não está querendo se humilhar, voltar a amar o próximo, a ter uma vida de perdão, ter uma vida de gratidão, ter uma vida de comunhão, ter uma vida de mais tempo na presença de Deus. Está voltando a se humilhar na presença de Deus. Está faltando ser humildes com o próximo. Por muitas vezes já está faltando até a humildade com o irmão. Já não olha nem mais o irmão com aquele olhar de amor, já olha o irmão com um olhar de prepotência. Já começa a olhar o irmão diferente, porque agora você já é uma pessoa de posse, já não come mais lá no prato feito. Agora já é aquele restaurante de elite, teu poder aquisitivo já mudou, né? Já não é mais aquele bife cheio de gordura, né? Aquela carne cheia de gordura, banhado no óleo. Agora já é outra coisa mais fina, né? Já começa a reprovar aqueles que já não podem ter a mesma condição. Quem sabe está faltando se humilhar, voltar antes da oração. Mas eu estou orando. Mas o versículo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O versículo começa com se humilhar, não começa com orar.
e buscar minha face. Começa com se humilhar antes de orar. Por muitas vezes está faltando a nós a humilhação na presença do Senhor para que Ele nos exalte, se assim for a vontade dEle. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, tem que se arrepender dos seus maus caminhos, tem que se arrepender das suas atitudes ruins, tem que se arrepender daquilo que nós sabemos que Deus não tem se agradado. Precisamos dar um passo atrás, voltar atrás, recuar, fazer uma introspectiva, ver aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos pedir a Deus para que o Senhor nos mostre, nos dê a direção e irmos atrás de mudar. Não é só pedir a Deus, nós precisamos impor o esforço. O reino de Deus é tomar da força, porque estreito é o caminho que conduz ao céu, larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque você não precisa abrir a mão, você não precisa renunciar ao seu eu, você não precisa renunciar à sua vontade, você não precisa renunciar ao seu ego. Mas para servir a Deus, nós precisamos voltar atrás, nós precisamos entender que a suficiência vem de Deus, nós precisamos entender que nós não somos superior ao nosso irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. Talvez seja isso que nós precisamos sentir, precisamos pedir a Deus para voltarmos a sentir a presença dEle. De repente seja isso que nós precisamos pedir a Deus para voltarmos a ser cheios do Espírito Santo de Deus. De repente precisamos nos esvaziar da nossa vontade, do nosso ego, do nosso eu, nos humilharmos na presença de Deus, reconhecermos que precisamos mudar em algumas esferas para que possamos voltar a ser cheios da presença do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Humilhação na presença do Senhor. Tomarmos posse da presença do Senhor. Tomarmos o Senhor como prioridade. O reino de Deus como prioridade na nossa vida. A nossa riqueza, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? O que tem sido para nós riqueza? O que tem sido para nós tesouro? E aonde tem ficado o nosso coração? São palavras que nós precisamos meditar nessa noite. O que tem sido para nós como tesouro, o que tem sido para nós como riqueza, e aonde tem estado o nosso coração. E qual o lugar, qual é o espaço que tem o Senhor na nossa vida? Qual é o espaço que tem o Senhor no nosso dia a dia? Nós estamos numa noite da busca do Espírito Santo de Deus, mas também estamos aqui com pessoas que têm colocado pedido, pessoas que têm pedidos aqui de doenças, pessoas que estão passando por essa enfermidade, pessoas precisando da cura material e tantas outras pessoas precisando da cura espiritual. Nós estamos vendo um povo de Deus, muitas vezes, adoentado, e é pedido muitas vezes oração, e aí, se nós não olharmos com um olhar de compaixão, sabendo que poderíamos ser nós no lugar desse irmão, é só mais um que está pedindo. Tem lá na igreja, tem um ministério de intercessão, lá na igreja tem os pastores, eles oram, essa responsabilidade é deles. Lá na igreja tem os presbíteros, diáconos, obreiros, essa responsabilidade é deles. Lá tem o pessoal do ciclo de oração, lá na igreja tem o pessoal da consagração, lá na igreja tem o pessoal que faz jejum, essa responsabilidade é deles. Eu não sou desse ministério, não. Isso aí, meu ministério é outro, isso aí é a responsabilidade deles, orar por essas vidas aí. Sim, você está certo nessa parte, é responsabilidade nossa, sim, mas a responsabilidade é sua também. Isso faz parte do amor ao próximo como a mim mesmo. Aí que você se engana de achar que a responsabilidade é só do próximo. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu quero o bem para mim, eu devo fazer o bem ao meu próximo. Se eu quero que retribua de maneira boa para comigo, da mesma maneira eu devo fazer com o meu próximo, eu devo fazer com o meu irmão.
Quem sabe não é essas coisas que esteja faltando para que nós venhamos voltar a sentir a presença de Deus, a voltarmos a nos incomodarmos e saber que um irmão nosso está passando por problema e ficarmos incomodados a orar, incomodados até ver o Senhor mudar esse quadro. Quem sabe é esse tipo de tesouro que está precisando ser desprendido de nós, esse tipo de riqueza que está faltando ser desprendido. Senhor, eu preciso ser incomodado em saber que o meu irmão está passando por problema e eu preciso orar por ele. Eu preciso me incomodar de estar sabendo que o meu irmão está precisando de oração e eu posso ajudá-lo. Mas eu preciso me sentir incomodado. Eu preciso que meus irmãos estejamos juntos. Não, ele faz parte de um corpo. Nós somos um corpo em Cristo, nós somos igreja de Cristo. Que tipo de corpo é esse que vê outra parte doente e não se comove? Que tipo de corpo é esse que vê o dedo sangrando e não mexe as pernas para ir até o encontro de um remédio para que a cura venha? Que tipo de corpo é esse? Que tipo de corpo somos nós? Que tipo de corpo é esse? O Senhor nos chamou para sermos uma igreja sadia. Uma igreja ao qual nós nos compadecemos do nosso irmão, compadecemos do nosso próximo. Faz parte do amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Meu irmão não está legal, então eu preciso me incomodar, vou ligar para ele. Vou estar orando com ele. Não. Eu só posso estar feliz em saber que meu irmão melhorou e ver meu irmão bem. Aí quando eu vejo que meu irmão está bem, aí eu passo a ficar bem. Não é assim que nós nos fazemos com a nossa família? Não é assim que nós nos sentimos quando nós vemos que a nossa casa está tudo legal? Qual é a sensação que passa para nós quando nós vemos que está tudo legal? Quando você chega em casa, você vê teu filho bem, não está machucado, com saúde, tu vê tua esposa legal, a tua vida está legal, as finanças estão andando legal, as contas estão em dia, está tudo legal na tua casa, qual a sensação que te dá? Está tudo bem. Como diz naquela passagem, o homem diz, chega em casa, ele já não tem mais aonde guardar a sua riqueza. O que ele faz? Ele destrói aquele celeiro e constrói um celeiro maior ainda, porque tanta riqueza que ele tem, que já não está dando mais para ele guardar. O que ele faz? Ele destrói o seu celeiro e constrói um maior ainda para guardar as suas riquezas. Aí olha para aquilo tudo e aí fala assim, alma, descansa, porque você tem dinheiro, você tem riqueza para tantos anos, tem abastança para tantos anos, fica tranquilo, você não tem falta de nada, está tudo aí, o que você precisar, está tudo guardado aí. Vai viver uma vida, vai viver o resto da vida sem passar necessidade financeira. Aí a passagem nos completa, louco. Essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado e para quem será. A pessoa acha que aquilo tudo que ela tem é o suficiente. E aí por muitas vezes falta o principal, que é a presença de Deus. Como muitas vezes nós vemos pessoas morrer no auge da fama. Aí você não entende, mas essa pessoa não tem tanto dinheiro, não tem tanto poder aquisitivo. Falta o principal, o Senhor Jesus. O amor que o Senhor Jesus tem para os seus. O amor que transcende entendimento. Falta a paz que o mundo não pode dar. Falta a essas pessoas a paz que a alegria passageira desse mundo não pode dar. Falta a essas pessoas a paz que só quem tem Jesus no coração, só quem é uma nova criatura, só quem se reconciliou, quem se despiu do velho homem e entende a necessidade de ter o Senhor Jesus como sua prioridade, tem esse amor que só o Senhor pode dar. Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar materialmente, mas o amor de Deus o dinheiro não pode comprar. E aí ele falta. Ele é rico nas coisas que o dinheiro pode comprar, mas é pobre naquilo que o amor de Deus é a única coisa que pode dar. O que nós precisamos pedir é que nós sejamos ricos da glória de Deus, ricos da presença de Deus, ricos da graça de Deus, ricos do amor de Deus, ricos das misericórdias de Deus, ricos das compaixão do Senhor, do amor para com o nosso irmão, de entendermos que precisamos um do outro. Eu preciso de você, amado.
Não pense que eu sou uma pessoa que me acha acima do bem e do mal, autossuficiente, não. Eu não tenho nem condições de estar aqui em cima. É pela misericórdia do Senhor. O Senhor que permite que nós levantemos, o Senhor que permite que nós estejamos aqui, tirando esse tempo para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. É o Senhor que nos permite estarmos aqui. É por Ele, para a glória dEle, para o louvor da glória dEle. E que nós venhamos nessa noite da busca do Espírito Santo, entendemos que nós precisamos muitas vezes renunciarmos a muitas coisas, a tesouros que nós temos colocado no nosso coração, para que voltemos a sentir a presença de Deus, para que voltemos a ser cheios da presença de Deus, para que possamos ver uma igreja, para que possamos ver pessoas cheias da presença de Deus, homens e mulheres cheios da presença de Deus, homens e mulheres sedentos da presença de Deus, com arder da presença de Deus dentro de si, pessoas que necessitam de estar constantemente buscando ao Senhor. Precisamos dessa presença 24 horas. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Sem ti eu nada sou. Sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Sem ti eu não posso dar um passo, Senhor. Sem ti eu não posso caminhar, Senhor. Sem a tua presença, Senhor. Como diz, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Que o Senhor possa falar mais alto no meu coração nessa noite. Que o Senhor possa falar mais alto no teu coração nessa noite. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde temos depositado o nosso tesouro e aonde tem estado o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais alto no seu coração, nos nossos corações. Que não venha a ser mais um culto, o qual a palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro, mas seja como o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais alto em cada coisa, em cada vida, nessa noite. Vamos agora, amado. Chegaram aqui, pedidos. Vamos aqui, amados. Nos chega pedidos de oração por Alaí Araújo, foi diagnosticado com Covid-19. Oração por Milena, filha da irmã Emilda, está com sintoma do Covid-19. Oração por Raquel Silva Neve, foi diagnosticada com Covid-19. Olha quantas pessoas. Helenice pede oração por seu esposo, Fernando, seu filho, Luiz Felipe, sua mãe Helena e seus irmãos, Eliane e Valmir, e pela sua vida. Luciene Azevedo pede oração por Jéssica, está em trabalho de parto desde as 9 horas. Foi para o hospital e mandaram ela para casa. Que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Que o Senhor não permita que nada de mal aconteça a essa criança, que essa mulher encontre um lugar para ter essa criança. Que ela encontre o hospital para que essa criança venha a nascer. E se não der tempo de chegar ao hospital, mas que venha a nascer em segurança. Que nada de mal venha acontecer, nem essa vida e nem essa criança. Em nome do Senhor Jesus. Temos aqui a Edna Costa, pede oração por sua irmã Marcelene e pela sua saúde. Viviane pede oração por Alexandre Machado, que está internado por Covid-19. Requer cuidado, pois os mais com sinais de melhoras a cada dia. Amém, aleluia. Viviane tem pedido sempre por esse homem, a igreja tem sempre pedido oração, a igreja tem sempre intercedido. Que não nos falte o amor, que não nos falte a vontade de interceder pelos nossos irmãos. Helenice pede oração por sua filha Fernanda e seu genro, Anderson e seu neto Arthur. Vânia Guimarães pede oração por Heloísa Ribeiro, que está fazendo quimioterapia. Ora quantas pessoas precisando da minha e da tua oração, amado. Quantas pessoas precisando de coisas que o dinheiro não pode comprar, que a riqueza desse mundo não pode comprar, que é o nosso Deus,
que é o único que pode curar, é o único que pode salvar. Vamos pedir por essas vidas aqui e tantos outros pedidos que temos aqui no cesto de oração. Tantos nomes, tantas fotografias, tantos pedidos nesse caderno. Há umas pessoas que passam aqui na frente da igreja pedindo oração, acreditando que estaremos em oração, acreditando que estaremos orando, intercedendo por elas. Elas confiam, estão confiando em mim, estão confiando em você, estão confiando nas nossas orações. Que o Senhor Jesus venha, nessa noite, atender a cada um desses pedidos. Que venha ser jogado por terra todos esses sintomas dessa doença que tem acometido, levado tantas vidas, ceifado tantas vidas. Não só essa doença, mas tantas outras que têm ceifado tantas as vidas no nosso país. Amém, amado? Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo de Deus, apresentamos a Ti, Deus, cada pedido aqui, Deus, a vida de cada pessoa aqui, Deus, que está acometida dessa doença, Deus, Covid-19, Pai. Tanta pessoa diagnosticada com essa enfermidade. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, Deus, venha com o Teu poder, Pai, curar cada uma delas, Pai amado. Restaurar, Pai, traz a restauração, Pai. Que esse vírus seja jogado por terra hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aonde quer que esteja um desses filhos, Pai amado, acometido dessa doença, se ele não está se sentindo bem, Pai amado, se está com o seu pulmão, Pai amado, com a sua respiração, Pai amado, alterado, os seus órgãos alterados, que a Tua cura, Pai, adentre essa casa, adentre esse leito, adentre esse lar, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, clamamos a Ti, Pai, te pedimos, Pai, a provisão do céu, Pai, sobre essas vidas. Pedimos a provisão do céu, Pai, sobre cada uma vida dessas pessoas, Pai, que estão adoentadas. Cada pessoa que está enferma, Pai. Cada pessoa que está necessitando do Teu toque especial, Pai. Pessoas que estão entubadas, pessoas que estão enganadas pela medicina, Pai amado. Repreenda aquelas enfermidades visíveis e invisíveis, aquelas diagnosticadas pelos médicos, aquelas que o médico não estão sabendo, e aquelas que as pessoas às vezes nem sabem que estão doentes, Pai amado. Tenha misericórdia de cada vida, Pai. Repreenda cada enfermidade, Pai. Penetra na corrente sanguínea, Pai amado, que é o vaso sanguíneo, Pai. Tira esse excesso, Pai amado, de gordura no sangue, Pai, que tem feito com que a senhora, essa mulher, Pai, tenha ficado com as suas pressões alteradas, Pai amado. Esse excesso de açúcar, Pai amado, que tem impedido que os órgãos desse homem venham a funcionar normalmente, Pai amado. Nós te pedimos, Pai, que esses órgãos venham a funcionar normalmente, Pai. Cura, Pai amado, tu és um Deus que cura câncer, tu és um Deus que cura todas e qualquer enfermidade. Espírito Santo, nós te clamamos nessa noite, tu és um Deus que cura tumor, um Deus que faz com que seja expelido tumores, que tumores nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, seja expelido, Pai amado, que tumores venham a ser repreendidos pelo poder do Teu sangue, Pai amado, repreendemos, anulando na autoridade do Teu nome, que tumores sejam repreendidos nessa noite, que câncer sejam extirpados nessa noite pelo poder do Teu sangue, Pai amado, e enxaquecas constantes sejam repreendidos, bate e retirada a partir de hoje, nessa vida, na autoridade do Teu nome. Dor de cabeça que tenha cometido essas pessoas há tantos anos, bate e retirada na autoridade do nome de Jesus nessa noite. Pressão alta seja normalizada hoje, na autoridade do nome de Jesus. Diabetes seja repreendida, normalizada pelo poder do nome de Jesus. Dores na coluna, nas articulações, renite, sinusite, Deus amado, pâncreas, baço, todos os órgãos inteiros, Deus amado, seja repreendida a enfermidade e aniquilada pelo poder do Teu sangue nessa noite. Que haja cura nessa noite, que haja cura nessa noite, que haja cura nessa noite. Espírito Santo, por pessoa, Pai amado, que o Seu sangue, Pai amado, já está coagulando, pessoas que o sangue já está coagulado, pessoas, Pai amado, que o sangue já virou água, Pai amado, tantas enfermidades, Pai amado, essa hepatite, Pai amado, esses problemas que essas pessoas têm, Pai amado, que já está perdendo fôlego, já está perdendo, Pai amado, pulmão, pessoas que fumaram tantos anos, pessoas que se embriagaram tantos anos e têm seus órgãos comprometidos, Pai amado, renova, restaura, transforme, Pai amado,
transforme, limpe esses pulmão, Pai, limpe esses órgãos, esse coração grande, Pai amado, normalize esse coração, Pai amado. Espírito Santo, nós te pedimos que traga também, Pai, libertação para aqueles que precisam de libertação, do vício das drogas, do vício da bebida, do cigarro, da prostituição, Pai. Trabalhe em cada vida, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, também por pessoas que se encontram afastadas da Tua casa, afastadas da Tua presença, Pai, que possam retornar para a Tua casa, Pai. Sabemos que a porta está se fechando, Pai amado. Sabemos que o tempo, Pai amado, está terminando, Pai amado. Mas sabemos que Tu és um Deus que ainda está, Pai amado. Com as portas abertas, Pai amado, para receber essas pessoas que se arrependerem verdadeiramente. É tempo de arrependimento, Pai. Nós te pedimos, Pai, ser com essas pessoas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ser com pessoas, Pai, que precisam, Pai, receber o Teu toque. Ser com pessoas, Pai, que precisam receber a salvação, Pai. Que haja cura nos lares, que haja salvação. Para a glória e honra, exaltação do Teu nome. Nós te agradecemos, Pai. Aproveitamos para orar pelos intercessores da Tua casa, Pai. Por cada pessoa, Pai amado, que se levantou, Pai amado, a estar orando, Pai amado, a estar intercedendo pelo próximo, a estar intercedendo pelos nossos irmãos, pessoas que estão passando por um momento de depressão, pessoas que estão passando por um momento de angústia, pessoas que estão passando por um momento de frieza espiritual. Espírito Santo, injete agora, Pai, o Teu ânimo, Pai, o fôlego de vida, Pai amado, a brasa viva do altar, Pai, que venha soprar sobre essa vida agora, Pai, que venha renovar essa vida nessa noite. Receba o renovo do Senhor nessa noite. Homem, receba o renovo do Senhor. Mulher, receba o renovo do Senhor na tua vida nessa noite. Volte a sentir a presença do Senhor, volte a sentir o contato do Senhor, que o Espírito Santo de Deus volte a te incomodar nessa noite, que a presença do Senhor volte a te incomodar nessa noite. Homem, receba a presença do Senhor aí onde você estiver. Mulher, receba a presença do Senhor aí aonde você estiver. Jovem, receba a presença do Senhor aí aonde você estiver. Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Te pedimos nessa noite, Pai, ser com cada vida, ser com cada uma dessas pessoas, Pai. Clara, glória e honra do Teu nome, que o Seu nome seja exaltado nessa noite. Apresentamos também a Ti, Pai, o dízimo e uma oferta do Teu povo, pessoas que trazem a sua primícia, Pai, para a Tua casa, Pai, o mantimento para que as portas continuem abertas, Pai amado. Nós Te pedimos, multiplique, Pai amado, na vida de cada um que pôde trazer, Pai, e em especial, Pai, na vida daqueles que estão desempregados, Pai. Abra as portas do céu, Pai, abra a porta de emprego, Pai amado. Haja provisão também, Pai, na vida daqueles que não podem contribuir com a Tua casa, Pai amado. Que jamais falte o mantimento no celeiro deles, Pai. Seja pessoas evangélicas, não sendo evangélico, independente da religião, Pai. Que haja suprimento, Pai, nesses lares, Pai amado. Nós Te pedimos, haja com poder e abundância em cada casa, em cada família, em cada lar. Para a glória e honra e exaltação do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amado? Estamos chegando ao final. Pedimos que o nosso culto é colocado aí. Terça-feira às 15 horas. Culto da família. Quarta-feira, busca do Espírito Santo. Às 19 horas. Sexta-feira, culto de jejum. Às 9 da manhã. Todo primeiro sábado, consagração, todo domingo, com exceto domingo de Santa Ceia. Exceto domingo de Santa Ceia, todo domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Não perca a escola bíblica dominical, mano. Faça um esforço para acordar cedo, para assistir a escola bíblica dominical. Um grande aprendizado. Temos aqui a irmã Terezinha, o irmão Israel, o irmão Marcelo, pessoas que têm trazido palavras abençoadoras. Então, não durma até mais tarde no domingo, assista a escola dominical, depois participe do culto, aí depois volta a tirar um cochilinho, tá bom, amado? Domingo, a reunião 9 horas da manhã e às 19 horas. Sendo assim, estamos chegando ao fim do nosso culto, que o Senhor Jesus ele possa falar mais alto no teu coração, possa falar mais alto na tua casa, na tua família, que você possa entender o que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite, que possamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós, que venhamos ter uma noite abençoada pelo Senhor Jesus, uma noite de paz, uma noite de vida
e de vitória. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro um ânimo redobrado sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. E se você teve um dia de tribulação, um dia cansativo, um dia de desânimo, um dia de desavença, eu declaro para você uma noite de paz, um sono tranquilo, uma noite de sono abençoador, uma noite que os anjos do Senhor vão acampar ao teu redor, vai acampar ao teu lar e cessar essa tempestade dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho. Se você precisar virar a noite trabalhando, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo aonde você estiver, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na rua, seja no leito do hospital, aonde a palavra estiver chegando, que a paz de Deus esteja chegando até você. Que se você saiu de casa hoje e deixou o teu lar em desordem, se você saiu de casa e o teu lar estava em ruína e tribulação, que quando você chegar nele, a paz de Deus esteja lá dentro, a alegria, a reconciliação, o amor de Deus esteja reinando, imperando dentro da tua casa e da tua família. Eu te amo em Cristo Jesus. Ficamos aqui, que a paz de Deus e a glória de Deus, que o amor de Deus, que transcende todo entendimento, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam ansiosamente pela vinda de Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém, amém. Eu te amo em Cristo Jesus. Fico aqui, me perdoe por qualquer coisa. Tenha uma noite, mais uma vez, de vida e vitória. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar. Tenha uma noite abençoante, uma noite abençoada, uma noite abençoada em Cristo Jesus. Fico aqui, a paz de Deus. Amém e graças a Deus.